Havendo número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor segundo secretário, vereador Paulo Rink, fará a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores. A ata da 11ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 23 de agosto de 2016, senhor presidente vereador Hilton Araújo, presidente e secretariado dos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rink, primeiro e segundo secretários respectivamente. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor segundo secretário leu a ata da sessão anterior, qual foi aprovada. Pelo primeiro secretário, foi lido o seguinte: expediente, projetos de leis. Vereador Bruno Pessutti, 014-41-2016, declara utilidade pública o Instituto Cultural Científico Brasil-Japão. Jorge Bernardi, 05-104-2016, dispõe sobre a criação de espaço exclusivo para bicicletas em estacionamentos privados. Requerimento sobre justificativa de falta de sessões por doença, nojo, gala ou representação oficial. Vereador Felipe Braga Cortes, 56-75-2016, a primeira chamada dia 22 de agosto de 2016. Sobre o pedido de informações oficiais do município, vereador Tito Zeglin, 062-289-2016, respeito à situação na rua Antônio Ágio, bloqueada entre as ruas Santa Beatriz, Vicência e Humberto Calixto Fruit, na cidade industrial. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e que, depende da deliberação plenária, serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário para aquele expediente, usaram da palavra os vereadores Jorge Bernardi, reportou-se a primeira discussão dos candidatos à eleição na Prefeitura de Curitiba, parabenizando a rede Bandeirantes pela intermediação do mesmo. Mostrou-se satisfeito com o candidato Requião Filho, a quem apoia. Ao finalizar, lamentou evidentemente o flutuante município nessa gestão e ultrapassa 600 milhões. Serginho do Poço também aludiu ao debate acontecido ontem à noite, mencionando que esperava ideias e projetos de candidatos pudessem ser apresentados de maneira simples e direta, observando e esclarecer a população. Pedro Paulo criticou o conteúdo demagógico que permeou o debate nas eleições municipais. Em seguida, justificou os grandes evidenciamentos foram herdados de ações e gestões passadas. À hora do dia estavam presentes 37 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entrou no primeiro turno em discussão o veto total do projeto de lei 05-210-2015, dispõe sobre a obrigatoriedade de presença de vigilantes do sexo feminino nos estabelecimentos financeiros do município de Curitiba. Pareceres das comissões competentes, publicado no Diário da Câmara. Na discussão, usada a palavra da vereadora Julieta Reis, mencionou o artigo 5º da Constituição Federal, enfatizando que não pode ser considerado inconstitucional a garantia do direito à igualdade. Prosseguindo, lembrou-se das leis relacionadas à segurança aprovadas na Casa e também poderiam ser questionadas quanto à sua constitucionalidade, por se tratar de uma esfera privada. Ao finalizar, reiterou que ainda não existe ilegalidade na proposta, pedindo os apoios dos pares para derrubar do veto. Foi apartada pelos vereadores Rogério Campos, Gala Pimentel, Chicarelli e Noemia Rocha. Assumiu a presidência o vereador Felipe Braga Cortes, primeiro vice. Professora Josete lembrou a existência da lei que garante a presença de profissionais do sexo feminino na segurança e outros estabelecimentos comerciais, questionando o motivo da dúvida de se ampliar essa lei às instituições bancárias. Reforçou ainda a necessidade de se inovar nas ações que busquem igualdade de gênero, pedindo a derrubada do veto. Jorge Bernardi declarou que a bancada de oposição dessa casa posicionar contrário ao veto prefeitural, enumerando outras leis com caráter semelhante já mencionadas no município. Ao concluir, interpretou que os argumentos apresentados do Executivo não sustentam para vetar esse projeto. Paulo Salamone pediu cautela na votação, pois infelizmente esse projeto contém vício iniciativa e justificou muitas leis relativas às instituições bancárias já foram debatidas nesse plenário, mas que nenhuma aludida à competência de iniciativa particular. Finalizou esclarecendo que legislar em relações ao trabalho é responsabilidade da União e não do município. Foi apartado o vereador Carla Pimentel, Julieta Reis, Johnny Chico, Pia Petruziello, reassumiu a presidência do vereador Hilton Araújo. Em votação, encaminharam a votação contrariamente ao veto parcial, ao veto total, o vereador Chicarelli, Julieta Reis, e ao veto, favoravelmente ao veto, Pedro Paulo. Em votação global nominal, votaram 14 vereadores com a expressão sim, 13 vereadores com a expressão não, houve uma abstenção. Conforme o painel eletrônico, foi mantido o veto. Entrou em segundo turno em discussão o projeto de lei 1403/2016, utilidade pública de ASBRA, Associação para a Solidariedade de Haitianos no Brasil,
016/2006, que denomina José Seixas Júnior, mestre Zito, um dos logadores públicos da capital ainda não nominados. Em discussão e votação global simbólica foram aprovados conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno em discussão o projeto de lei 0826/2013, que denomina de Miguel Couto, um dos logadores públicos da capital, conforme especifica. 0912/2016, denomina de Floriano Albano Ribeiro, um dos logadores públicos da capital ainda não nominados. Pareceres da comissão incompetentes, publicado diário da Câmara. Em discussão, votação global simbólica foram aprovados conforme painel eletrônico. Segunda parte da ordem do dia. Foram discutidos e votados, aprovados os seguintes requerimentos sobre justificativo de falta de sessões para atividades durante o mandato. Vereador Jairo Marcelino, 402/226, a primeira chamada dia 17 de agosto. Cristiano Santos, 402/223, a segunda chamada dia 7 de agosto. Paulo Rim, 402/225, a segunda chamada do dia 17 de agosto. Sobre votos de congratulações e aplausos, vereador Bruno Pessutti, 077/304. Do goleiro Everton Pereira da Silva, conforme acordo de lideranças, estavam presentes os seguintes vereadores, com a presença de 35 vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, quarta-feira, 24 de agosto, hora regimental, com a ordem do dia, publicado no Diário da Câmara, do que constava para nós, Maria Inês Vrubel, Patrícia de Andrade, redatoras. Lavramos a presente ata, que depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Presente? Está em discussão. Ele pediu para retirar. Não consta nada aí. Não, mas as notas taquigráficas já estão. Fica na taquigráfica. Está em discussão a ata que acaba de ser lido. Não havendo objeções, declaramos-la aprovado. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos e proposições encaminhada pelos senhores vereadores. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização solicita informações sobre o pagamento em pecúnia a título de indenização aos servidores municipais aposentados dos valores relativos a períodos de licença-prêmio não fruídas. Felipe Braga Cortes justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 22 de agosto de 2016. Pedro Paulo solicita informações sobre os protocolos referentes aos terrenos da Regional do Tatuquara. Tito Zeglin declara de utilidade pública o Conselho Federal de Ordem dos Músicos do Brasil. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeira oradora inscrita, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, senhor presidente, vereadoras e vereadoras, bom dia. Eu venho até essa tribuna falar um pouquinho sobre a saúde no município de Curitiba. É mistério e é realidade que a saúde está com muitas dificuldades em relação ao repasse do município para os hospitais filantrópicos, em relação ao custeio, produção, fechamentos de leitos, e a preocupação de nós, enquanto presidente da Comissão de Saúde, avaliarmos essa questão mesmo no final do mandato do prefeito Gustavo Frutti. Nós temos um jornal, nós não, a FEMIPA, que é a Federação de Santa Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficente do Estado do Paraná, que chama-se de Voz da Saúde, e eu estava lendo aqui agora, eles encaminharam para nós um material muito interessante, mas com déficit em relação ao município. Nós estamos, vereadores, já com um ano tentando uma agenda com o prefeito Gustavo Frutti, junto à FEMIPA, e não conseguimos em nenhum momento um ano. Um ano tentando uma agenda com o prefeito Gustavo Frutti, na proposta de discutirmos saúde. Curitiba precisa de uma discussão muito séria de saúde. Eu venho falar sobre o 9º seminário da FEMIPA, que é um evento que também está com uma parceria com a FIEP, que é a Federação de Indústrias do Comércio,
que acontecerá dia 9 a 11 de novembro, na Associação Médica do Paraná, aqui em Curitiba. O tema vai ser, diante do cenário atual, quais são as perspectivas na visão de outros setores, porque o setor de saúde, eles já se declaram que está com muita dificuldade. E o papel dos hospitais filantrópicos diante da crise atual financeira que o país está enfrentando. A importância de investimento, há um repasse de custeio, mas de investimento faz muito tempo que não é feito. Então, vereadores, eu estou aqui hoje falando, mesmo que seja nesse mês de agosto, mas já estamos iniciando praticamente setembro e outubro, e nós vamos fazer o repasse das nossas emendas parlamentares. Eu quero já, de antemão, solicitar a todos os vereadores um investimento na sua cota de emendas parlamentares para a saúde. Em especial, senhores vereadores, para a saúde mental. Nós estamos enfrentando hoje os moradores em situação de rua, eles estão literalmente enlouquecendo. Literalmente enlouquecendo, vereador Edson Paralim, os moradores em situação de rua, por causa da situação que eles estão vivenciando nas ruas. O frio, que muitas vezes nós, nossa casa, dentro do nosso lar, embaixo das nossas cobertas, sentimos a friagem. Imagine vocês, os moradores em situação de rua. Então, há sim um acréscimo elevado de doenças mentais, e a saúde tem tentado atender essa população, que literalmente há um índice elevado de moradores em situação de ruas que estão perdendo o sentido, enlouquecendo. Tem casos, hoje, por exemplo, vindo de casa para a Câmara, eu vi um senhor sem blusa, queimando papéis e aquecendo os pés. Esse ele fugiu totalmente da realidade e da ciência e consciência de que está muito frio e ele está vivenciando uma situação de perda já de sentido pela vida. Então, é importante, senhores vereadores, nós fazermos um investimento maior na saúde e também na ação social para o FAS, que o FAS, na época, já foi um dos maiores orçamentos de Curitiba, hoje ele está num déficit muito grande. Então, a importância, independente do prefeito que estará aí no próximo ano, os vereadores nós vereadores fazermos a nossa parte de investimento na saúde, em especial na saúde mental e drogadição. Eu gostaria de convencer os vereadores a esse maior investimento na drogadição. O ano passado nós tivemos muito pouco, quero agradecer aos vereadores que investiram contra a drogadição. E aí o investimento dos vereadores, eu gostaria de pedir encarecidamente que os 38 vereadores investissem nas políticas públicas de drogas, para que a gente possa amenizar o caos que estamos enfrentando na cidade de Curitiba. Muito obrigada e, mais uma vez, conto com vocês nas emendas parlamentares. Gente, nós precisamos investir nas drogas. Próximo vereador inscrito, vereador Chicarelli. Bom dia. Venho a essa tribuna para dar algumas pinceladas nas eleições, na pesquisa eleitoral, e também fazer um elogio ao jornalista e a um blog da Gazeta do Povo, que eu tenho acompanhado com bastante atenção, e meu coração me pediu esses dias para que eu fizesse um elogio ao jornalista Rogério Galindo, da Gazeta do Povo, um jornalista bastante crítico, tem colocado matérias muito atraentes em seu blog, e se puder chegar até aos seus ouvidos, entenda que acredito que hoje, em termos de blog de política, na atualidade, na minha opinião, passa a ser um blog
com bastante credibilidade ou de maior credibilidade. Então, temas muito bons, crônicas como está hoje no jornal Gazeta do Povo, um retrospecto sobre o candidato prefeito Greca, bastante bacana, que eu li atenciosamente, recomendo aos colegas. E também outras matérias, como teve essa semana, questão da análise do debate, questão de como vai ser essa eleição, a importância dos cabos eleitorais, a importância de quem tem dinheiro, quem tem a chave do partido, né? E das dificuldades de conduzir, né, que todos estão tendo, de conduzir suas campanhas eleitorais, principalmente questão de recurso, atender as demandas, atender os cabos eleitorais, um problema que todos nós enfrentamos. Então, o Rogério, tá, vai meus parabéns a você. Hoje você escreveu sobre o Rafael Greca, ilustrando a importância que o curitibano, e você também deu em sua coluna, do saudosismo, das coisas boas do passado de Curitiba, comparava ao atual prefeito, né, Gustavo Frutti, que sempre de cara amarrada com as dívidas, falando sempre da impossibilidade de investir, né, das dificuldades de buscar recurso. Eu mesmo apontei aqui que aqui na Câmara, analisando todos os projetos e todos os financiamentos, nós não temos nenhum projeto ou novo projeto habitacional para Curitiba nos próximos 4 ou 5 anos. O vereador Jorge Bernardi sabe, é um lutador por moradia, sabe que a moradia popular, os projetos habitacionais de Curitiba estão estremecidos e não teremos novos investimentos aí se continuar a mesma retórica que o Gustavo Frutti fala. Sempre falta de dinheiro, dificuldade, crise, uma visão fechada, retrógrada, que tem até atrapalhado a sua campanha, como o próprio blog fala aqui. Então, senhores, era isso a primeira parte, né? Da outra parte, nós ontem, alguns vereadores aqui, eu quero deixar anotado nessa casa, tivemos uma reunião com o comando da campanha do nosso candidato a prefeito, Rafael Greca. Gente, eu como vereador, e eu sinto na pele o que é, né, especialmente um comando de campanha, ou um prefeito, não valorizar adequadamente os vereadores, e a capacidade que esses têm de lidar com a comunidade, com os problemas. Então fica o meu chororô aqui, né, para o comando da campanha do Greca, registrado. Agora mesmo vi um colega, a vereadora Noêmia falou que já faz 1 ano que não marca com o prefeito. Uma comissão de economia com 9 vereadores já faz 1 ano que não consegue uma audiência com o prefeito. Gente, esse pessoal que administra a cidade está meio louco, ou totalmente louco. Vem de escutar os vereadores, a comunidade, ficam aí de salto alto e pode no final se danar sim. É isso, obrigado. Próximo orador inscrito, vereador professor Galdino. Oi, senhor presidente, bom dia. Eu abro mão, senhor presidente, mas só quero dizer sobre hoje, o dia de hoje, é possível? Sim. Hoje é o dia do artista, e todo artista, né, é aquele que se expressa através da arte e da cultura e do sentimento do belo e da arte, sendo assim possível encontrar artistas em vários campos. É isso aí, senhor presidente, então eu abro mão aí do pequeno expediente. Obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Paulo Salamone. Senhor presidente desta casa, vereador Ailton Araújo, prezados integrantes da mesa, vereadora Dona Lourdes, vereador Pedro Paulo, vereador Serginho, Luiz Felipe Braga Corte, senhoras e senhores vereadores, servidores deste parlamento, a menor
distância entre dois pontos é uma linha reta. E ficou comprovado no debate quem é que tem condições de administrar esta cidade. Começa que o ex-prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, ele tergiversa com meias verdades. Mente quando diz que construiu a creche, que não foi ele que construiu. E esta é a tônica deste ex-prefeito. Cara de pau, foi o governo Requião e este vereador era o secretário do Desenvolvimento Social naquele momento. É inequívoco, Curitiba não pode perder a oportunidade. Não vai retroceder em ter alguém Spielbergiano nesta administração. Pega meias verdades e cria fatos. Os outros demonstraram um despreparo absoluto. É abissal a diferença entre o Gustavo Fruit com o ex-prefeito Rafael Greca, que vive há 30 anos atrás. Nós, vereador Schicarelli, e Vossa Excelência está desinformado, estamos pagando contas do ex-prefeito Rafael Greca até hoje. Hoje, ele quando governou não tinha a lei de responsabilidade fiscal. Ele quando governou não tinha estes órgãos de controle sobre a sua administração. Vereador Jorge Bernardo é testemunha das antecipações de receita orçamentária que tivemos que fazer para manter as obras Spielbergianas. Ele não diz como é que vai manter aquele rococó, aquela coisa. Isto não é o momento mais. Prefeito Gustavo Fruit demonstrou que tem o controle da cidade, que tem os números da cidade, que tem a administração mais transparente do Brasil. E é isso que nós precisamos, vereador Hélio, vereador Cristiano. Quem é que vai administrar daqui para frente? E aqueles candidatos olhando no espelho retrovisor. Portanto, a pesquisa está muito boa, embora o universo pequeno. Ninguém fala, 600 pessoas consultadas. E Vossa Excelência, vereador Luiz Felipe, ninguém fala aqui da pesquisa espontânea, vereador Tico. 14-13, na espontânea. Então, de modo que se perguntarem, segundo o Ibope, se perguntarem onde estamos, eles podem dizer que, dependendo, estamos na véspera de Natal. Segundo o Ibope, pela diferença, né? Com a margem de erro podemos estar. Então, o vereador Schicarelli não sabe o que fala aqui. Faltou com a educação ontem com o prefeito. Foi porque xingou aqui. Isso é inadmissível. E está aí a imprensa, vereador. Quer divergir com veemência, faça, mas não falte com a educação. O senhor foi mal educado. Porque afeta a mãe do prefeito. Isso é inadmissível aqui. Inadmissível. Quer divergir, venha, fale, grite, berre, mas não baixe o nível. E Vossa Excelência baixou o nível ontem, como tem feito. Portanto, não é assim que ganha eleição. Ganha eleição com argumento, com parcimônia, com cerimônia. Desta forma fica aqui o desagravo ao prefeito e aquela fala chula do vereador Schicarelli nesta tribuna.
Está encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores deverão registrar as suas presenças. Senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Chico do Uberaba, licença sem vencimento. Johnny Estica. Tiago Gever. Toninho da Farmácia. O Johnny está chegando lá? Infelizmente não vai dar para você. Tá lá. Então, presidente, rechamando o Chico do Uberaba, licença. Tiago Gevert, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. 35 presentes e 3 ausentes. 35 senhores vereadores presentes acordam para a continuidade dos trabalhos. O senhor secretário fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público especificada, iniciativa Toninho da Farmácia, denomina de Miguel Coutum, um dos logradores públicos da capital, conforme especifica, publicada a apresentação pareceres no mesmo diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores, registrando seus votos, por gentileza. Zé Maria, já votou, Zé Maria? Votação encerrada. 26 senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, denominação do bem público não especificada, iniciativa Tito Zeglin. Denomina de Floriano Albano Ribeiro, um dos logradores públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação, pareceres no Diário da Câmara. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Votação encerrada. 31 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim. Está aprovado o projeto. Próximo projeto. Projeto de Lei Ordinária, Declaração de Utilidade Pública, Alteração de Denominação, 15/2/2016. Iniciativa Aladim Luciano. Altera o artigo 1º da Lei 13.263, 1º de setembro de 2009, que declara de utilidade pública a ONG Saúde e Esporte. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Quando que começa o horário de televisão? 29. Segunda, né? Senhores vereadores, registrando seus votos, por favor. Votação encerrada. 30 dos senhores vereadores votaram com expressão sim. Está aprovado o projeto do vereador Aladim Luciano. Encerrada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Senhor secretário, fará a leitura dos requerimentos que dependem da deliberação do plenário. Iniciativa Noêmia Rocha. Justifica o não comparecimento à sessão do dia 17 de agosto de 2016. A vereadora compareceu a um evento junto à Primeira Igreja Batista de Curitiba, em audiência com o seu líder, pastor Pascoal Piragini, a fim de apresentar e explicitar as conquistas e medidas adotadas pela Câmara Municipal de Curitiba em diversos setores da sociedade, em especial junto à comunidade evangélica, e a atuação da Comissão de Saúde, presidida pela excelentíssima vereadora, no atendimento aos hospitais, unidades de saúde e à população curitibana. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Paulo Rinck justifica sua ausência no plenário no final da sessão do dia 23 de agosto de 2016. O vereador participou dos trabalhos, respondeu à primeira chamada e assinou a lista de presença. Pouco antes da segunda chamada, dirigiu-se para a sala ao lado do plenário a fim de atender a assessoria do gabinete do prefeito, onde se encontrava no momento de responder à referida chamada. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Zé Maria justifica o não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 23 de agosto de 2016. A ausência por estar em atendimento à equipe do jornal Gazeta do Povo em seu gabinete. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado a segunda parte da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, professor Galdino. Abre mão. Segundo orador inscrito, professora Josete. Abre mão. Pedro Paulo também abre mão. Último inscrito, Chicarelli. Abre mão. Senhores vereadores deverão registrar as suas presenças. Escuta, vamos passar as explicações pessoais. Passamos as explicações pessoais agora. Nós temos um horário de liderança. Dá uma gastadinha agora no horário de liderança, ver se alguém quer falar. Porque nós passamos por cima dele. Passamos por cima. Vou chamar o Chica, né? Porque
Senhores vereadores, registrando suas presenças. Ô, vereador, não encerrou a sessão ainda, hein? Não encerrou a sessão. Não é assim, é assim. Não. Vai ter o horário das lideranças? Mas depois que esvaziou o plano. Senhor presidente, para um comunicado, enquanto acontece esse silêncio momentâneo. Para um comunicado, com a palavra, o vereador Ortiz Zeglin. Hoje é um dia muito importante para a história do nosso Brasil. Nós celebramos, comemoramos o aniversário de morte do maior presidente que este Brasil já teve, que se chama Getúlio Dornelles Vargas. Às 12 horas, das 12 às 13, nós teremos um ato cívico na Praça Tiradentes, diante do busto. Portanto, todos estão convidados para participarem deste momento solene em homenagem ao grande estadista brasileiro, criador da Petrobras, que hoje está enlameada, Getúlio Vargas. Obrigado. Senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Aladim Luciano. Ausente. Pois é, estava aí. Chico do Beraba, licenciado. Mestre Pop. Ausente. Mestre Pop, ausente. Tiago Gever, ausente. Toninho da Farmácia, ausente. 33 presentes, senhor presidente. 33 dos senhores vereadores presentes. Passamos para o horário das lideranças. Há acordo? Ninguém vai falar. Passamos para... Senhor presidente, o Aladim vai falar. Ele correu lá para pegar o microfone. Não, ele está... Vai aparecer o registro? Vamos registrar, né? Pedimos que seja registrada a presença do vereador Aladim Luciano, então. Para explicações pessoais, vereadora Noêmia Rocha abre mão. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão. Reunião da bancada PROS-DEM, senhor presidente, só para informar os vereadores que fazem parte da bancada.